Universo Educação no ar, na sua TV Evangelizar. Hoje o programa está muito especial. Nós vamos falar sobre educação para a solidariedade. Como que está aí na sua casa? Vocês têm ajudado os outros? Vocês têm ensinado as crianças, os jovens a essa bela atitude de ser solidário? Se você quer aprender mais sobre isso ou como fazer na prática, fique com a gente, o Universo Educação está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vinda ao Universo Educação. Estamos aqui na TV Evangelizar, esse espaço que foi feito, que foi pensado para você, para pai, mãe, para família, para que a gente possa dialogar mais sobre o processo educativo, né? Para que a gente possa auxiliar as nossas crianças e as nossas juventudes em tantos temas importantes e um deles, e um tema muito lindo, é a solidariedade. Hoje nós estamos vivendo um momento muito único no mundo, né? Todos nós fomos confinados dentro de casa, todos nós. Ninguém ficou de fora, né? E neste processo as nossas crianças e os nossos jovens estão vendo essa individualização, né? Este momento onde a gente se priva deste contato com a sociedade, mas ele não deve ficar somente entre quatro paredes, ele precisa sim como diria o nosso Papa Francisco, a gente precisa estar na fronteira, né? Nós precisamos estar sempre além, olhando os horizontes, cuidando do próximo, estando nas comunidades. E para conversar comigo sobre isso hoje, tenho dois nomes de peso. Dois nomes muito importantes no cenário da solidariedade nacional. Aqui comigo, o professor Mário Becciato. Tudo bem, Mário? Como que você está? Tudo bem. Que bom, Mário, que é teólogo, né, Mário? E que tem uma grande experiência no cenário educativo, também da educação, da teologia, da solidariedade. Teve uma experiência incrível na África do Sul, que a gente já vai conversar sobre isso também. E comigo, lá do Acre, essa janela que a gente tem para o mundo, Dom Flávio Giovenalo, em italiano, né, Dom Flávio, que está aí como bispo da Diocese de Cruzeiro do Sul. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Dom Flávio. Bem, obrigado, vamos participar juntos. Que bom, que bom. Eu vou começar aqui com o Mário, então, para a gente começar a aquecer as turbinas aí neste processo de solidariedade, que é sempre tão bom e pertinente falar, né, Mário? Quando falamos de solidariedade, acredito que o consciente coletivo, ou seja, todos nós diretamente pensamos em ajudar. Solidariedade é ajudar. Sim. E é isso mesmo? Talvez um pouco mais profundo do que ajudar. O Papa Francisco, em duas encíclicas, na Evangelii Gaudium e na última encíclica Fratelli Tutti, ele insiste nesta palavra solidariedade. Eu penso que é diferente de caridade e é diferente também de generosidade. Porque a caridade, ela termina na caridade. São gestos de caridade, é uma virtude, inclusive uma virtude teologal, junto com fé e esperança. Mas a caridade, no momento sócio-histórico, planetário que se vive, é insuficiente, eu diria ineficaz politicamente, do ponto de vista educacional. Generosidade também é uma virtude. As pessoas generosas que no final do ano repartem parte dos lucros das empresas, isso é ser generoso e é algo muito bom. A solidariedade tem a ver com compaixão, se colocar no lugar do outro, é abraçar a causa do outro e o outro. O Papa Francisco tem uma expressão linda que diz que a solidariedade agrada a Deus e ao outro. Porque é fácil fazer gestos de caridade à distância. Difícil é pegar o menino ranhento no colo. Mais difícil é fazer com que o educando, ou que todos os que querem participar do processo solidário, consigam olhar no olho do outro e se sentir um com o outro. Então, ser solidário é algo que está num degrau além, um pouco mais acima do que ser somente caridoso ou ser somente generoso.
E esse é um desafio muito grande para as famílias, para as escolas, para as instituições e para a igreja também. Quando o Papa fala igreja em saída, ele liga com solidariedade. Deixar os altares, deixar um pouco as catedrais, deixar um pouco os escritórios e tentar sentir o cheiro das ovelhas. Ele usa essa palavra também, o Papa Francisco. Então, ser solidário. Jesus foi solidário, teve compaixão, sofreu com as ovelhas desgarradas, perdidas. Então, a solidariedade tem um peso filosófico, tem um peso, eu diria, semântico, mais forte do que a simples caridade, que também é uma virtude, ou a generosidade. Essa é a minha interpretação. Isso mesmo, Mário. E Dom Flávio, né? Acredito que tenha ouvido aí essa aula que a gente teve aqui agora com o professor Mário, mas dentro dessa perspectiva, né, de solidariedade, deste olhar fraterno que Papa Francisco tem para com a sua comunidade toda, né, com a sua sociedade, enfim. Você tem um trabalho incrivelmente lindo aí, Dom Flávio, né, dentro das comunidades, das igrejas. Qual que está sendo o grande desafio neste momento, falar de solidariedade, né, para os pais e para as famílias? Então, o mundo nos ensina cada um por si, Deus por todos. Mas este provérbio não existe na Bíblia. Na Bíblia tem todos por um. Ser solidário, como o professor Mário falava, é se tornar a palavra de sólido, quer dizer uma coisa única, né? Então, compaixão quer dizer ter a mesma paixão, o mesmo sentimento do outro, a se colocar no lugar do outro, né? E como até o professor Mário lembrava muito bem, às vezes é muito fácil dizer, eu sou solidário com as crianças, não sei, da África ou agora do Afeganistão, mas depois desprezo as crianças da rua, né, da minha cidade, do meu bairro, né, porque as outras lá não enchem a paciência, né, e enquanto aquelas ali, talvez quem pula o quintal que é para pegar fruta, ou não sei o quê, ou quem faz zoeira no lugar inapropriado, ou quem xinga, etc., são crianças concretas nossas. Então, solidariedade diz muito com proximidade, né? Então, amar o próximo, e próximo quer dizer mais vizinho mesmo, sem escolher, então é nos tornar próximo do outro e nos tornar um com o outro, sólido, né? Não é, por exemplo, o ar, né, que é muito vago. É sólido, é algo de concreto. Então, solidariedade é se colocar no lugar do outro, assumir a dor do outro, sem fazer julgamentos. Muitas vezes nós arrumamos facilmente desculpas. O outro é pobre porque é preguiçoso. Porque não quer trabalhar. Porque não sei o quê. Né? Então, Flávio, tem uma questão que todo mundo fala, né? Todo mundo não, me perdoe. Mas algumas pessoas dizem, não adianta você dar o peixe pronto, eles não vão aprender a pescar. Essa questão de caridade, né? E isso é um tema hoje, principalmente... Temos 3 níveis de caridade, se quiserem, de solidariedade. O primeiro, que tem situações que tem que dar o peixe, sim, né? Tem que dar a esmola. Se tem uma enchente e acabou com a casa, tem que dar a cesta básica. Não tem jeito, senão morre de fome. Segunda coisa, melhor é quando, especialmente tantos que mais carentes, perderam o emprego, perderam o trabalho. Por quê? Porque sumiu. Aqui, por exemplo, na nossa região, tinha muita gente, muitas senhoras simples, que lavavam roupa nas casas das famílias, né? Ou pegavam roupa e levavam para casa, senão passavam uma manhã, horistas ou diaristas, na casa de algumas famílias né, para lavar roupa. E era já até um sistema que muita gente diz, não, assim ajuda aquela outra. Assim. Durante a pandemia, que foi todo mundo em casa, compraram uma máquina de lavar roupa, pronto, temos centenas de mulheres sem trabalho. E às vezes que fizeram isso quase que a vida toda, não tem qualificação, algumas analfabetas ou semi-analfabetas. Quer dizer, aí entraria o segundo nível de como ajudá-los ajudá-la, no caso ali, aqui na nossa região, até poucos anos atrás,
para trazer, não sei, a farinha, os produtos da agricultura do interior, né, nos barquinhos, eram às vezes 3, 4 pessoas a remar. Agora tem um motorzinho de rabeta. Pronto, acabou com o trabalho de 3 ou 4 pessoas. Né? Antes era tudo na base do terçado, do facão, né, para cortar. Sim. Agora tem a roçadeira. Né? Então, o segundo livro é como readaptar, até ensinar a essas pessoas novas profissões. É um desafio enorme, porque alguns estão acostumados naquele ritmo há gerações, e não é tão fácil. E o terceiro nível, que até o professor assinou agora, é um nível político. Quer dizer, a solidariedade passa também para leis e estruturas sociais que permitam a distribuição de renda melhor. Né? Então, que tenha mais educação para todos, né? Saúde para todos, criar... O desafio nosso, por exemplo, aqui, que trabalho tem para os nossos jovens? Que trabalho tem? Que perspectiva tem os nossos jovens neste interior nosso? Cruzeiro do Sul, uma cidade grande, a segunda maior cidade do Acre, perto de 80 mil pessoas, mas que perspectiva tem do trabalho para os jovens? Nenhuma. Sim. Nenhuma. Não temos indústria, não temos... Estamos a 750 quilômetros da cidade mais perto, que é Rio Branco, né? Estamos a 3.000 quilômetros de Brasília, a 4.000 e tanto de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, dos grandes centros para o consumidor. Quer dizer, então, que perspectiva tem a juventude? É ali que entra a política, no sentido de criar situações para gerar renda, né? Não para continuar, né, com as bolsas, etc., mas para gerar renda, gerar trabalho. E, Dom Flávio, assim, puxando a sua deixa, né? A pandemia, assim como o exemplo que você deu das mulheres que lavavam, passavam roupas, ela nos trouxe um cenário de extrema pobreza e de falta de emprego que foge à nossa percepção e à nossa consciência, né? Você está trazendo uma realidade de Cruzeiro do Sul, aqui no Paraná tem tantas outras, em outros estados, no mundo, e como a gente faz para chegar em todos os lugares, né? E é sobre isso que eu vou querer conversar com vocês no segundo bloco, a gente está encerrando agora esse. Você fique conosco, a conversa hoje é sobre solidariedade. Nós estamos aqui neste primeiro bloco, fizemos este primeiro bloco falando dessa questão conceitual, do que significa, e daqui a pouco você vai saber dicas práticas de como ajudar a galerinha aí de casa a ser solidário. Não fique aqui conosco. Estamos de volta ao Universo Educação, aí na sua casa, direto da TV Evangelizar. Esse programa e esse espaço que é feito para você, para a gente poder dialogar, discutir, refletir educação. E hoje um tema lindo, solidariedade. Comigo aqui, professor querido Mário, e comigo Dom Flávio, lá diretamente do Acre. No primeiro bloco a gente falou um pouco dessa importância e do que significa solidariedade, né, Mário? A gente pode afirmar que isso é um processo de evangelizar hoje? Isso é ser evangelizador? E quais são as principais causas quando a gente fala deste tema? Se entendermos como a igreja entende que evangelizar é fazer acontecer o projeto de Deus, que nós chamamos em linguajar pastoral de reino de Deus, a solidariedade implica de fora a fora. Então, quando o conceito está certo, tudo que vem para frente está certo. Quando o conceito nosso está errado, pode até dar certo um pouquinho, mas depois estoura lá na frente, porque o conceito está errado. Eu tenho preocupação em diluir, fazer com que o conceito seja entendido. E o primeiro bloco nós falamos de o que é ser solidário. Eu imagino que famílias nos ouvem, assistem à televisão neste horário junto com seus filhos. E eu queria talvez beliscar um pouquinho o conceito de educação,
porque o programa chama Educação e Solidariedade. Tá, educação. Blaise Pascal, um grande pensador espanhol, cristão, ele falou uma expressão muito engraçada, mas que cheio de razão. Ele disse assim, você pode me dizer o que você quiser, mas, por favor, me diga o que você quer dizer com o que está dizendo. Perfeito, né? A gente precisa se fazer entender, né? O que é educar? Que quando se fala educação, normalmente a nossa cabeça vai lá para a escola. A escola, o ensino, a aprendizagem é parte da educação, mas a educação se dá na vida, se dá na família, se dá nas relações. Eu acho que Paulo Freire já nos ensinou bastante isso daí. A gente se educa, se torna mais humano, porque educação é fundamentalmente humanização. Ou a educação é humanizadora ou não é educação. A palavra educação vem lá do latim educere, tirar de dentro. Parece que quem usou essa expressão foi Miguel Ângelo, quando foi lá esculpir Davi ou Moisés, uma das grandes obras de Miguel Ângelo. Antes de começar a trabalhar, ele ficou contemplando um bloco bruto de mármore e não trabalhava nunca. Aí as pessoas perguntaram, quando é que você vai esculpir a imagem, a estátua, a obra? Diz, eu antes quero visualizar ele dentro deste bloco bruto. À medida que eu conseguir ver Moisés ali dentro, eu só vou tirar depois as partes que impedem ele de aparecer. Eu vou educere, educação, eu vou libertar Moisés de dentro deste bloco bruto. Existem muitos blocos brutos que aprisionam a gente. Né? O bloco dos fetiches, da modernidade, o bloco dos preconceitos, das raivas, isso tudo precisa tirar de dentro para que as pessoas se tornem humanas. Então, educação é humanizar. E o ser humano, ele só será verdadeiramente humano quando ele se abrir para o outro, quando ele for solidário com o outro. Trazendo para o lado da teologia, espero que o Dom Flávio concorde comigo e até nos ajude nisso, Deus quer salvar o mundo. O nosso Deus não veio para salvar você, nem a mim especificamente. Ele quer que o mundo se salve junto. Tem até uma expressão antiga, não sei quem disse, que ou navegaremos juntos ou juntos naufragaremos. Deus quer salvar o barco. E esse barco pode se chamar igreja, sociedade, o planeta Terra, o cosmos. Deus quer um mundo feliz. E essa felicidade depende da solidariedade. Se os nossos filhos, se a nossa empregada, se as pessoas que nos rodeiam conseguem entender este conceito, não precisa ficar pesquisando no dicionário. Não é na sala de aula que se aprende a ser solidário. É olhando nos olhos do outro, em relações, nas relações com o mundo, com as pessoas, com a sociedade. Perfeito, perfeito, Dom Flávio. Dom Flávio, eu vi que só ficava concordando aí, né? Porque realmente é isso. E, Dom Flávio, como que a gente faz para que esse conceito tão bem apresentado aqui pelo Mário seja entendido pelas famílias? E aqui agora falando assim, a família que está nos assistindo. Ok, é isso, como eu faço? Como eu faço? Então, veja, tem um provérbio, se não estou errado, desde pequeno que se torce o pepino, né? É desde pequeno que se ajuda a plantinha a crescer direito. Então, por exemplo, quando a mamãe, o papai, ajuda a criança a repartir um biscoito com um amigo, um brinquedo com um amigo, brincar junto com os outros, a não ficar sozinho só, a começar em casa. Quem tem 2, 3 filhos, né, que normalmente, eu não sei vocês, mas para mim era todo dia que tínhamos briga em casa entre os 4 irmãos, né, 3 irmãos e uma irmã. Mas todos aprendendo depois a fazer as pazes, a recomeçar a brincar e a ir para frente. Mas esse, por exemplo, não dizer o brinquedo é meu, né? O biscoito sou eu, né? São pequenos gestos. Como dizia o professor, né? Educação é mais do que educação escolar. A escola complementará, mas tem atitudes e esta visão de olhar o outro, né? Com pequenos gestos, olhar o outro não como adversário, não como inimigo,
mas como um irmão que convive com a gente. Com os irmãos, às vezes, nós tropeçamos, às vezes nós vamos. Por isso que Jesus e a igreja fala sempre de irmãos, não fala de amigos. No final da vida que Jesus, na última ceia, diz, vos chamo agora de amigos. Mas por quê? Porque amigos dá para escolher, irmão não. Irmãos tem que aceitar. Se aceita com seus limites, também as suas qualidades. Então, quando se diz irmãos, o desafio é maior do que ser amigo. Porque amigo, repito, eu posso escolher, não quero ser amigo do fulano de tal. Agora, eu não posso dizer, não sou irmão, né, do Bartolomeu, da Maria Teresa, do Ivo, né, os meus 3 irmãos. Não, irmão se aceita. Então, educar para a solidariedade, depois, quando já tem uma idade de refletir, né, a refletir sobre o que acontece no bairro, o que acontece no Brasil, o que acontece no mundo. Então, até a oração, por exemplo, nesse dia sobre o Afeganistão, sobre a Haiti, que sofreu um segundo terremoto agora, quando tem enchentes, né, não pode ser enchente em Santa Catarina, eu estou no Acre, tá bom, né, não posso fazer alguma coisa para ajudar, né? Eu lembro que quando criança tinha a festa da infância missionária, né? Então, colocar um pouco centavos, que era aquela pouquinha coisa que nós tínhamos, mas a mamãe dizia, olha, pouco centavos que toda semana você recebe, que tal doar para a infância missionária? Né? Então, esses podem ser coisas pequenas. Pequenos gestos, né, Dom Flávio? Eu acho que pequenos gestos. E depois o exemplo dos pais mesmo, né? Especialmente se os pais participam de alguma atividade, não, hoje não vamos passear porque hoje vamos visitar, não sei, aqueles que são do São Vicente ou da Caritas, ou né, hoje vamos, né, não vamos passear, mas vamos preparar o sopão para né, aqueles outros. Esses exemplos mexem muito. Sim, e assim, né, trazendo um exemplo prático aqui, Mário, dentro desta vivência, né, Dom Flávio fala para nós dessas pequenas coisas, essas pequenas atitudes de ser exemplo. Você, além dessa sua vivência profissional muito atuante, você tem 2 filhos, é pai, educador, né? Teve uma experiência de educá-los porque sozinho, né, no momento em que você foi viúvo ali. Como que compartilha um pouco conosco essa sua experiência, né? Esses desafios e essas conquistas? A vida me deu a oportunidade de eu gastar 4 anos, ficar 4 anos num país chamado Zâmbia, na África. Foi lá que foi concebido o meu primeiro filho. Então voltamos depois de nascer o segundo filho, a filha, então a mãe resolveu morrer. Foi para o céu, jovem, com 36 anos. E eu criei ambos até os 10 anos, fiquei viúvo com eles. E foram tantas lições que os livros não ensinam para a gente, é a vida que ensina. Quando estávamos na África, nós fomos lá com a cabeça, a mãe dos meus filhos era socióloga e eu era teólogo. Foi lá que desmoronou nossos títulos de doutores, de mestres, porque nós fomos com uma concepção de que nós, brancos, formados, acadêmicos, sabíamos tudo e os africanos da Zâmbia não sabiam nada e nós íamos emprestar a nossa sabedoria, o nosso conhecimento. Quando chegamos lá, vimos que não era nada disso. E até num momento pensamos totalmente diferente, que eles é que sabiam tudo e nós não sabíamos nada. E no final chegamos à conclusão de que nós sabíamos umas coisas e eles sabiam outras coisas e que na inter-relação a verdade ia brotando. Eu estive no Timor-Leste dando aulas de teologia no Instituto de Teologia. Timor-Leste é o país mais jovem do mundo, é o último país lá no oceano, uma ilha encravada no Oceano Pacífico. E no aeroporto tinha uma fotografia de um herói
eu acho que era Rambo, e escrito embaixo, não queremos Rambos. E tinha uma fotografia de Teresa de Calcutá, da Madre Teresa, falou, não queremos Teresa de Calcutá. Nós não queremos heróis e nem pessoas caridosas. Nós queremos pessoas que conosco nos ajudem a crescer. Eu nunca vou esquecer disso. Foi uma lição maravilhosa. No Timor-Leste, que é um país muito pobre, se quiserem pesquisar aí, quem está interessado, é um país pequeno, fala a língua portuguesa. Mas voltando para o Brasil, você pergunta com os filhos, eu não quero ser exemplo, assim, mas eu fiquei muito feliz. Os meus filhos eu penso que são relativamente solidários, porque eles aprenderam ao invés de pôr lá fora o lixo reciclado, eles aprenderam a esperar o carinha do carrinheiro para dar na mão dele e pedir o nome dele e olhar no olho dele e aí dizer tchau para ele. Isso não se aprende em livros. A solidariedade se aprende no abraço. E nós estamos vivendo num tempo difícil em que não é aconselhável abraçar ninguém por enquanto, mas isso vai passar. Mas não significa que a população de rua não possa ser contemplada de perto. Campanhas talvez aliviem um pouco nossas mentes, mas não resolvem o problema da compaixão. A compaixão se dá no toque, se dá no grão do olho das pessoas. E essas lições não se aprendem em salas de aula. Então, se o papai, se a mamãe, com crianças pequenas ou quem estiver nos ouvindo, conseguir pensar antes de dormir 1 minuto nisso, que a solidariedade se aprende levando as pessoas a serem solidárias no concreto do excluído. Perceber que já estou acabando, que eles são gente, são seres humanos, essa é a agenda mínima, o restante tudo é menor, é gente. Depois, se ele é mulher ou é homem, é menor. Se é prostituta ou moralmente depravado, é menor que isso. Antes de tudo, é gente. Se é negro, ou é branco, ou é gay, isso tudo é menor do que a premissa. Agenda mínima, gente. Vamos olhá-lo como gente. Perfeito. Perfeito, Mário. Muito obrigada. Não terminou ainda, mas eu já estou te agradecendo de antemão, porque você e Dom Flávio realmente estão dando uma aula para nós, né? Porque o conceito de solidariedade, como você falou, ele é distorcido, ele não é entendível, então as pessoas acham que é só colocar um dinheirinho lá, né? Mas esse entendimento de ser gente. Bom, a gente continua no terceiro bloco. Vamos encerrar agora este momentinho aqui com Mário e Dom Flávio, falando de solidariedade. Você continue aí, porque no terceiro bloco eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar dicas e pistas e jeitos, enfim, para que você possa ajeitar a criançada e fazer com que eles sejam solidários. A gente já volta. Olá, estamos de volta, Universo Educação, aqui na TV Evangelizar, hoje falando sobre solidariedade, né? Este tema que está tão em voga, todo mundo está falando disso, e por que estão falando, né? Estamos aqui com o professor Mário, Dom Flávio, diretamente do Acre, e vão nos ajudar, estão nos ajudando a entender o conceito e agora, de uma forma mais prática, a entender como fazer, né? Então, perfeitamente, Mário, acho que foi incrível essa tua fase, essa tua fala de conceituação, né? E agora vamos tentar trazer um pouco para a nossa prática no dia a dia, pai e mãe. Dom Flávio, se a gente pudesse falar, e não causas prioritárias, porque todas as causas são importantes, mas se a gente pudesse falar de algumas aqui,
Que causas os pais hoje poderiam olhar e falar, puxa, posso ajudar nisso, posso ajudar naquela, me interesso por essa? Pegando o gancho do professor Mário, aproveitar o dia a dia. Porque o dia a dia é para mostrar que todo mundo é gente. Pronto. Se nós conseguirmos entender que aquele que às vezes nós não concordamos por causa filosófica, religiosa, social, vai saber por qual, mas são gente. Pronto. Eu, por exemplo, fico incomodado, digo sinceramente, incomodado, com tantos católicos que acham que para ser bom católico tem que falar mal dos crentes, dos evangélicos, e vice-versa, né? Eu fico incomodado, por exemplo, com certas campanhas contra o aborto. Não contra, eu sou contra o aborto, mas a forma como fazem, né? A forma, inclusive extremamente machista, porque jogam só a culpa na mulher, como se aquela criança fosse fruto só da mulher, esquece totalmente o homem, né? E então as grosseiras, etc., sem se colocar na frente, no lugar daquela mulher, que às vezes foi até obrigada, depois de 40 anos de padre, se Deus quiser, em dezembro completa 40 anos de padre, eu atendi dezenas e dezenas de pessoas que fizeram aborto, né? A maioria dos casos, te digo, a mulher foi tão vítima quanto a criança. Quantos pais que obrigaram a menina a abortar para não sujar o nome da família? Quantos namorados ou não namorados ou amantes que obrigaram também para não sujar o nome dele, né? Então, né? Mas então a primeira coisa, ajudar, né? Porque quantos xingamentos, especialmente nesse período de polarização, que agora é impossível alguém dizer, eu gosto do fulano, eu gostei dessa ideia, não, você logo é fascista, logo é comunista, logo é nazista, logo... Pera lá, o fulano, aquele é índio, aquele é branco, aquele é preto, negro, aí somos gente, e todos somos filhos e filhas de Deus. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Não colocou nenhum exceto depois. Não colocou nenhum exceto. Né? Exceto esta categoria, exceto os samaritanos, exceto os macumbeiros, exceto os de outra religião, exceto os de outra visão política. Não. Até do ponto de vista, nós estamos num momento de polarização política horrível no Brasil e um pouco no mundo, né? Mas no grupo de Jesus tínhamos Mateus, que era colaborador dos romanos, e tinha Simão Zelote, que lutava armado contra os romanos. Quando os dois começaram a discutir de política, o Evangelho não fala nada de como Jesus se virava nisso, né? Mas como é que, né? Então todo mundo é gente. Então não tem agora, para mim, a solidariedade passa muito pela tolerância. E tolerância quer dizer o que não concordo com você. Te tolero, quer dizer, tolerância não é ser amigo, mas eu não concordo com você na sua visão política, na sua visão religiosa, na sua visão social, na sua visão qualquer, né? Sim. Né? Até gente que por esporte mata o outro, por torcida. Então, solidariedade é ajudar as crianças, especialmente os jovens, a refletir, às vezes, sobre certas frases que se soltam, dizer, calma, é assim, né? A menina está com um shortinho, está com uma roupa, merece ser estuprada. Epa, calma. É julgar menos, né, Dom Flávio? Começa a pensar um pouco na frase que você disse, sim, merece ser estuprada? Onde estamos? Né? Sim, é julgar menos, né, Dom Flávio? É tirar esse dedo julgador, né, de repente, das pessoas por alguma decisão, opção. Exato, antes de falar, ligar o cérebro e ligar o coração.
Porque educar só o cérebro, sem educar o coração, não é educação, não. E solidariedade, quando a gente está falando aqui, é educar o cérebro e o coração, né, professor Mário? Então, a gente está falando agora de ações práticas, trazendo também isso que o Dom Flávio nos diz. Como, eu sei que você não quer ser exemplo, mas como dar o exemplo para que o filho olhe nos olhos do gari, que diga tchau, ou para que, de repente, não tenham isso, essa rotina na minha casa, mas eu posso ir até a comunidade lá, falar com o líder comunitário. O que essa família pode fazer, né, depois de entendido esse conceito? Sim. Eu vou arriscar, espero me fazer entender, uma premissa muito teologicamente cristã. O amor, a solidariedade, em situações de desigualdade, ela também precisa ser desigual. O amor igual, em condições desiguais, tem que ser igual, desigual até igualar. Deus nos ama desigualmente. Deus não nos ama igualmente. Ele ama mais quem mais precisa de amor. Ele amou mais o pobre, amou mais a prostituta, amou mais a ovelha desgarrada. Tem um provérbio judeu que diz assim, que perguntaram para uma mãe qual o filho que ela mais amava. Então ela respondeu, o que está longe, até voltar. O menor, até crescer. E o doente, até que ele sare. Quando todos estão juntos, sadios e crescidos, então o amor é igual. Então o amor é preciso saber perceber onde estão as desigualdades. E às vezes dentro da nossa família é perceptível isso. Com o idoso. O idoso, ele tem um paradigma diferente e ele precisa ser amado diferentemente. A criança menor, aquele que está doente, o amor precisa ser um pouco desigual em situações desiguais. E às vezes essa palavra vira um pouco modismo, né? Amar a todos igualmente. Não sei se é o caminho na educação dos nossos filhos. Existem pessoas que precisam ser mais amadas. Isso não significa que não se ama o outro, mas o outro já está crescido, já está sadio, já está junto. E o excluído, e aquele que não está junto ainda, Deus quer a salvação de todos, não especificamente de pessoas. Se esse conceito conseguir entrar na nossa cabeça, eu tenho a impressão que o que fazer vem depois, é automático, porque o conceito está certo. Aí as consequências depois automaticamente serão certas. O amor foi estabelecido, né, professor Mário? Acho que trazer isso, assim, esse entendimento de gente, somos todos gente, sim, filhos de Deus. Sim. Essa questão que Dom Flávio traz, né, de somos irmãos e precisamos nos amar de formas desiguais. Eu gostei muito disso. Dom Flávio, nós estamos encerrando aqui. Você gostaria de dizer mais algumas palavras aí de despedida para essas famílias que estão nos assistindo? Então, a preocupação, acho, nossa é esta, de amar. E como o professor lembrava muito bem, o professor Mário, amar quem mais precisa, não é quem mais merece, é quem mais precisa. Né? Quando Jesus fala de amar, por exemplo, os encarcerados, né, os presos, não é que eles merecem mais, ou o doente merece mais, precisa mais. Então, precisa de um amor diferenciado, como o professor bem lembrou. Né? Então, vamos amar. Depois das consequências práticas, a vida se encarregará de dar as chances para a gente. Perfeito. Professor Mário, últimas palavras, o que você gostaria de dizer? Agradecer a oportunidade. O Dom Flávio falou a palavra tolerância, que é precisamente necessária. Nós estamos vivendo uma intolerância em todos os níveis, no momento atual, no Brasil, religiosa, política, ideológica,
Mas quando se trata de pessoas, talvez a palavra tolerância ainda seja pobre. Eu não quero que você me tolere somente, eu quero que você me ame. E amar é fazer com que eu seja igual a você. A tolerância ainda é uma palavra pobre. Eu não quero tolerar os crentes, os testemunhas de Jeová. Eu quero amar, porque em primeiro lugar eles são gente. Muito obrigado. Que bom, professor Mário. Eu que agradeço imensamente esses dois gigantes, Dom Flávio e professor Mário. Gratidão em meu nome, da equipe, das pessoas que estão nos assistindo. Agradecer por vocês estarem aqui, mas principalmente por esse papel na sociedade, por estar nas famílias como Dom Flávio, por estar nas universidades, nas comunidades. Parabéns, que tenhamos muito mais Mários e Flávios no nosso Brasil e no mundo, né? Não tão Rambo e nem tão Madre Teresa de Calcutá, mas que a gente encontre caminhos, né, professor Mário? Gratidão, muito obrigada. Ok. Estamos chegando ao final deste programa. Quero agradecer imensamente a sua participação, a sua audiência. Lembrando que se você perdeu algum bloco do programa de hoje ou quer assistir os outros do Universo Educação, entre no nosso canal no YouTube, TV Evangelizar, e lá você encontra todo o Universo Educação e também todos os programas da grade da TV Evangelizar. Obrigada mais uma vez, espero que vocês tenham gostado de falar sobre solidariedade. Amem, entendam que todos são gente e até o próximo programa. Tchau, tchau.